Revelado, o surpreendente segredo de uma avó que enfrentou a dor e transformou sua vida. Dona Lúcia, uma mulher de 72 anos, sempre foi a alma da sua modesta fazenda em Minas Gerais. Desde jovem, dedicou sua vida ao cultivo do café, acordando antes do sol nascer, já dançando sob os pés de seus cafezais, sorrindo como se cada grão fosse um filho. Mas a vida, com sua dureza, decidiu ser cruel. A morte repentina de seu marido, o companheiro de todas as horas, deixou um vazio imenso e uma solidão que parecia ocupar cada canto da casa. A tristeza envolvia como um cobertor surrado. A sensação de invisibilidade foi se instalando como uma força invisível, como se as pessoas olharam para ela, mas não a vissem mais. Dona Lúcia? Aquela avó do café pensavam, mas nenhuma pessoa se atrevia a perguntar como ela estava. Os desafios financeiros aumentaram, e a responsabilidade de sustentar os netos e filhos caiu em seus frágeis ombros, como uma carga pesada demais para sua resistência. Enquanto as folhas do café caíam, a esperança também parecia murchar. A fazenda estava à beira de ser vendida, mas algo queimava dentro dela. Lábios trêmulos e mãos calejadas, Dona Lúcia se perguntava se ainda havia uma chama em seu coração. Seus netos, atentos ao peso da sua tristeza, trouxeram à tona uma lembrança que ela tentava enterrar: a capoeira. E de repente, o passado ressoou como um eco na fazenda. Ela se lembrou dos sorrisos, dos ritmos e das gingas que enchiam a sua juventude. Vovó, vamos participar daquela competição de capoeira. Você ainda tem o que se precisa, dizia a neta, enquanto os olhinhos brilhavam de empolgação. O convite queimava a certeza de que havia uma vida pulsando dentro dela, mas o medo a prendia. E, num momento de desespero, ela decidiu revirar álbuns antigos. Ao folhear as páginas, a cafeteira chiando e o cheiro de café fresco envolvente, lágrimas escorriam em seu rosto ao ver imagens de uma mulher vibrante e forte, cheia de vida. Seus netos a apoiavam, mas a dúvida persistia. Ela poderia ser a avó que dançava ou apenas uma velha esquecida pela sociedade? O dilema a assombrava, e a pressão de não apenas vencer a competição, mas também reafirmar seu valor diante de um mundo que a subestimava, tornava-se um mar de inseguranças. Poderia ela abrir as asas e voar novamente? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o dia da competição se aproximando, seu coração disparava, cheio de expectativa e medo. Ela agora carregava não apenas a sua história, mas também o peso da família sobre os ombros. Ao olhar para a plateia, podia ver seus filhos e netos torcendo, seus rostos cheios de esperança. Dona Lúcia estava prestes a descobrir não só suas habilidades na capoeira, mas também se seria capaz de resgatar sua dignidade, seu valor e, quem sabe, a esperança da sua família. O que vem a seguir? A música começa a tocar, e cada batida faz o coração dela pulsar. O que será que vai acontecer com Dona Lúcia? Dona Lúcia respirou fundo, sentindo o aroma familiar do café ainda fresco em sua xícara, como se aquele cheiro a conectasse sua essência mais profunda. A música começou, os tambores pulsando como batidas de seu próprio coração. Os jovens se moviam ao seu redor, ágeis e cheios de vida, e ela se sentia como uma árvore antiga, prestes a florescer novamente. Os primeiros passos pareceram pesados, como se a terra, que sempre a sustentou, estivesse tentando lembrá-la de sua fragilidade. Mas, à medida que os ritmos envolviam o ar, a energia começou a fluir. Dona Lúcia se deixou levar. Lembranças de sua juventude, aquelas tardes ensolaradas de capoeira na praça do vilarejo, ressurgiram em sua mente. Um sorriso tímido brotou em seus lábios enquanto ela se mesclava ao som, seus músculos se aquecendo, a dança resgatando o ponto. A plateia estava intrigada, olhos fixos naquela avó que desafiava as expectativas. E era isso que a impulsionava. O orgulho pelas suas raízes e o amor por sua família a tornavam cada vez mais forte. A ginga voltou, os reflexos já não eram apenas memórias, eram na verdade a essência dela renascendo. A cada movimento, a dor da perda e a carga da solidão diminuíam. Os netos vibravam. Cada passo da avó era um grito de libertação. Lúcia não fazia apenas capoeira, ela estava reescrevendo a história dela. Aquela competição havia se tornado muito mais do que uma simples disputa. Era um grito de afirmação, um manifesto silencioso para todos aqueles que a haviam subestimado.
Não era uma velha, mas uma mulher forte, capaz de dançar, de lutar, de ser vista. Quando a música atingiu seu clímax, o espaço parecendo vibrar com as emoções que emanavam dela, ela se lançou em uma roda de capoeira, seus movimentos mais fluidos, cheios de intenção. Ela sentiu uma nova vida percorrendo seu corpo. E ali, cercada por sua família e amigos, Dona Lúcia percebeu que não estava sozinha. O amor e a fé deles a sustentavam. Mas, no fundo do seu coração, uma dúvida persistia. E se isso não fosse o suficiente? O frio na barriga lembrava que ainda havia riscos, que sua luta estava apenas começando. O que se sucederia após essa apresentação? A recuperação emocional era um caminho longo e, apesar do momento reluzente, o medo ainda sussurrava insistentemente. Ao fim da apresentação, o silêncio foi quebrado por aplausos e gritos de vovó, que encheram o espaço como uma chuva de flores. Ela olhou para os rostos conhecidos, sentindo o amor quente e pulsante, e, pela primeira vez em muito tempo, uma esperança genuína começou a se firmar. Mas naquele mar de alegria, algo a inquietava. A competição mal havia começado, e um pensamento surpreendente surgiu. E se vencer não for o que importa? Refletiu Lúcia, consumida pela ideia. O que significaria dar passos em direção à nova vida que sempre desejou? O desejo de resgatar sua fazenda e manter a família unida habitaria seu coração como uma chama inextinguível. E assim, enquanto os aplausos ecoavam em seu peito, seu olhar se fixou em um grupo de pessoas do lado de fora, com uma expressão que a deixou inquieta. O que será que eles estavam planejando? Dona Lúcia ainda não sabia, mas o próximo capítulo de sua vida estava prestes a ser escrito. Dona Lúcia ainda sentia a euforia da apresentação, mas a curiosidade a consumia ao olhar aquele grupo do lado de fora. Eram figuras estranhas, com expressões que misturavam um desafio e um plano oculto. O sorriso dela, que antes brilhava como o sol ao meio-dia, agora emocionava-se com uma sombra de dúvida. Enquanto os netos corriam ao seu redor, contagiados pela sua energia, ela se afastou um pouco, buscando um canto mais calmo. Estava gritando por dentro, perguntando-se o que aqueles indivíduos queriam. Seria um novo desafio? Seriam eles amigos ou inimigos de seus sonhos? Seu coração pulsava forte, chamando-a para uma ação. Não posso deixar que nada me impeça agora, pensou. Infelizmente, os gritos de felicidade logo se misturaram com murmúrios e risadas baixas vindas do grupo. Curiosa e apreensiva, Dona Lúcia decidiu se aproximar, o instinto a guiando como se estivesse em uma roda de capoeira. Com cada passo, o medo e a excitação a envolviam. A adrenalina fazia sentir-se viva, mais viva do que nunca. Afinal, ela tinha enfrentado sua dor e dançado sua verdade. Ao se aproximar, percebeu que eles estavam discutindo sobre a competição. Quem diria que uma avó como ela superaria tantas dificuldades e ainda assim viria competir aqui? Será que ela realmente acredita que pode vencer? O que mais a incomodou foi o desprezo nas palavras, a forma como se referiam a ela como se fosse apenas uma curiosidade, um fenômeno passageiro. Foi como se um fio invisível a conectasse todos os sentimentos que ela guardava. Em um instante, a dúvida se transformou em determinação, e o que era apenas um impulso de proteção agora se tornava a base de sua força. Se aqueles desconhecidos pensavam que poderiam subestimar sua trajetória, ela estava decidida a mostrar o quanto estava errada. Para aquela avó, cada passo, cada movimento, cada batida de tambor era um pedaço daquela história que estava sendo escrita. Encorajada pela turbulência de emoções, Lúcia se colocou de frente para eles, seu olhar firme. O que vocês acham que sabem sobre mim? Questionou, um desafio brotando de sua voz. As palavras ecoaram, chamando a atenção. Os murmúrios cessaram, e um momento de silêncio tomou conta do espaço. Um dos rapazes, que parecia ser o líder do grupo, deu um passo à frente. Acha que isso tudo é só um show? Acha que seus netos vão estar ao seu lado quando as coisas caminharem para o lado errado? Aqui só se ganha se tiver força, e você não pode lutar por tudo isso. São só memórias, ele disse, com tom provocativo. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Mas em vez de se deixar abater, algo dentro dela acendeu. Dona Lúcia lembrava-se das tardes de luta, dos dias em que teve que se levantar mais forte a cada queda. Ao invés de medo, começou a sentir a compaixão por aquele jovem. Você não sabe do que sou capaz, respondeu, sentindo a força da sua voz. E, acima de tudo, você não conhece o amor que me move. Ali, de frente com seus adversários, Dona Lúcia teve um insight. Essa competição, essa luta, eram muito mais do que uma simples disputa por um prêmio. Era sobre desafiar os próprios limites e se conectar com o propósito de sua vida. Era sobre resgatar a fazenda e manter a família unida.
E nesse momento, ao olhar por cima do ombro para suas gerações mais novas, ela percebeu que a vitória não vinha apenas de vencer, mas da coragem de se levantar e dançar. O olhar do jovem se desfocou, e, por um instante, a dúvida em seu rosto deu lugar a um reconhecimento sutil. Mas antes que qualquer um pudesse pensar mais, a música que havia começado lentamente soava de novo, vibrante e pulsante, lembrando a todos que a verdadeira luta estava apenas começando. Dona Lúcia respirou fundo, seus músculos repletos de energia, e se voltou de volta para a roda. Quais seriam os passos que ainda teria que dar? E, acima de tudo, ela estava pronta para tudo que pudesse vir a seguir? A música ecoava cada vez mais forte, como se estivesse empurrando Dona Lúcia a dar o passo inicial. O ritmo do tambor reverberava em seu peito, e ela podia sentir a energia ao seu redor. A roda de dança pulsava e, a cada batida, os olhares dos presentes se dirigiam a ela. Aquela era sua hora. Sem pensar duas vezes, ela se juntou à dança, sentindo a liberdade do movimento invadir suas articulações. Cada passo era como uma afirmação da sua existência, cada giro um manifesto de resistência. Os murmúrios do grupo à sua frente começaram a se dissipar, substituídos pelo som da música e da alegria que jorrava de cada canto. Mas o líder do grupo, ainda com semblante desafiador, não se deixou levar. Ele ficou ali, observando atentamente, como um predador em busca de uma vulnerabilidade. Dona Lúcia, porém, dançava como se a plateia não existisse. Se você acha que as memórias não são força, está muito enganado, pensou, enquanto girava, sua saia rodando como um redemoinho. Cada lembrança de suas lutas, de suas conquistas e até das suas derrotas se misturavam naquele momento, criando um fio de esperança e coragem que a envolvia. As dores do passado se transformavam em passos floridos. Os netos a observavam com admiração, sentindo-se aquecidos pela força da avó. Eles sabiam, ali estava alguém que sempre lutou por eles, que não recuava diante das dificuldades. E a conexão entre eles era palpável, como uma corrente elétrica. A dança chegou àquele clímax em que todos os participantes se entregam completamente. Mas foi nesse momento que o olhar do rapaz se cruzou com o dela novamente. Por um breve instante, algo mudou. Ele parecia confuso, quase intrigado. Talvez ela não seja só uma avó, pensou, sua expressão suavizando, como se estivesse descobrindo um mundo novo diante dos olhos. Esse pequeno sinal de mudança fez Dona Lúcia sorrir. Não era apenas uma questão de querer ganhar a competição, era sobre tocar corações e mente. Quando a música começou a desacelerar, a dança tornou-se mais suave. A intensidade diminuía, mas não o calor da apresentação. As palmas começaram a ecoar, e Dona Lúcia sentiu um misto de felicidade e orgulho. Ela tinha dançado sua verdade. Fora da roda, os murmúrios tinham se transformado em conversas animadas. Muita gente estava agora comentando sobre a avó que não desistiu, sobre a força que emanava de sua presença. Ela havia conquistado mais do que respeito, tinha despertado interesse e curiosidade. Gostei do seu espírito, avó, o rapaz disse, somando-se às palmas. Você realmente acredita que pode vencer? Eu não só acredito, como sei que posso, afirmou Dona Lúcia, sua voz firme e clara, para que todos pudessem escutar. Sentia que o momento estava se transformando em algo maior do que simples competição. O desafio estava ali, bem na sua frente. Como vencer sem perder a essência? Mas enquanto a atmosfera se enchia de celebração, algo a mais pairava no ar. O jovem líder a observava, e seus olhos, antes desafiadores, agora revelavam uma curiosidade incandescentemente profunda. O que realmente se passava em sua mente? E o que seria preciso para que ele percebesse que eles lutavam pela mesma coisa, mesmo que de modos tão diferentes? Talvez ele tenha um segredo, pensou Dona Lúcia, o sorriso se estirando em seu rosto. E eu estou disposta a descobrir qual é essa verdade. Era hora de desbravar novas camadas dessa luta, e Dona Lúcia estava pronta para abrir as portas que levam a revelações inesperadas. Que segredos ainda poderiam surgir a partir daquela batalha? E quais conexões, talvez, poderiam ser frutíferas no calor da competição? O tempo parecia ter parado enquanto as palmas ainda ecoavam pelo ar, mas na mente de Dona Lúcia, a dança tinha despertado mais do que uma simples apresentação. Ela sentia que tudo naquela roda de amigos e estranhos, rivais e aliados, estava girando em torno dela. O olhar do rapaz queimava como um desafio bem diferente. Ele se afastou um pouco do grupo, perdido em pensamentos. E Dona Lúcia, cheia de determinação, decidiu que não o deixaria escapar tão facilmente. Com um gesto suave, ela se aproximou dele, os sons da festa se misturando em um fundo de melodia suave. Por que você parece tão distante? A dança não faz bem a você também?
Ela perguntou, tentando quebrar a barreira que invisivelmente se erguia entre os dois. Ele hesitou, os olhos vastos tentando encontrar palavras. Eu não estava preparado para isso. Para você. A sinceridade em sua voz trouxe uma nova luz àquele encontro. Ele olhou em volta, como se estivesse buscando apoio dos amigos, mas acabou apenas se perdendo mais em sua própria confusão. Acho que eu só via uma avó, ele continuou, mas você é mais do que isso. Dona Lúcia sorriu para ele. Cada um de nós tem suas lutas. O que você vê em mim é também uma parte de você, não é? Ele ficou em silêncio, a verdade daquela frase ressoando como um tambor em seu coração. Ao olhar para Dona Lúcia, ele percebeu que tinha na frente alguém que não era apenas antiga, mas repleta de histórias, batalhas, e uma força que muitos jovens ainda não tinham encontrado em si mesmos. Mas a conversa não tinha acabado. Ela sabia que havia mais. Por que você desafia tanto a nossa dança? O que você tem a esconder? Os olhos dele se dilataram. Um misto de confusão e revelação passou por seu rosto. Na verdade, eu estou lutando para provar que não sou apenas o filho do meu pai. Ele sempre foi o melhor dançarino, o melhor em tudo. Eu não quero ser apenas uma sombra. As palavras escaparam como um sussurro, quase como um eco de sua própria insegurança. Dona Lúcia percebeu que o jovem estava lutando contra um peso que ela conhecia muito bem. A pressão de expectativas, a necessidade de se destacar, a busca por identidade. Com um gesto envolvente, ela se aproximou ainda mais. E se, ao invés de lutar contra isso, você pudesse transformar essa sombra em luz? O que dizer de dançar por quem você realmente é? Para mim, não é a vitória que conta, mas a verdade que trazemos para a dança. Ele a olhou, confuso, mas intrigado. A conversa vazava densidade emocional, e a dança ao redor dele se tornava um pano de fundo vibrante para algo mais profundo que estava prestes a se desenrolar. E lá, sob as luzes das lanternas e o calor da música, um pacto silencioso começou a se formar entre eles. Dona Lúcia sentiu que era seu papel guiá-lo nessa jornada, assim como sempre fizera com seus netos. E naquele momento, ela percebeu que havia encontrado não apenas uma conexão, mas uma oportunidade de transformação mútua. Talvez, em vez de um desafio, possamos ser aliados. O que acha? Dona Lúcia propôs, um sopro de esperança nas palavras. Mas a resposta dele não era algo que ela esperava. Com um olhar mais firme, ele disse, se eu te revelar um segredo, você juraria que não contaria a ninguém? O coração de Dona Lúcia disparou. Que segredos estavam prestes a ser revelados? Que abertura inesperada aquela dança poderia criar? As batidas da música se intensificaram, assim como a expectativa no ar. Ela estava pronta para descobrir mais, mas a pergunta permanecia. Que verdades poderiam emergir das sombras? Dona Lúcia segurou a respiração, a pulsação da música parecendo fazer ecoar seus sentimentos. O jovem à sua frente parecia carregar o peso de um mundo em seus ombros, e ela estava disposta a apoiá-lo. Não era apenas a dança que os unia, mas uma conexão que ia além das palavras. Pode confiar em mim, ela disse, olhando nos olhos dele. Estou aqui para ouvir. Às vezes, compartilhar um fardo é o melhor caminho. Ele se aproximou, a expressão misturando ansiedade e alívio. Meu nome é Rafael. E o que vou te contar é algo que eu guardei por tempo demais. Meu pai, ele não é apenas um dançarino incrível. Ele é também uma figura que impõe expectativas, e eu sinto que nunca vou conseguir corresponder a isso. Dona Lúcia assentiu, compreendendo o dilema. Ela conhecia bem as sombras que cada geração enfrenta. E se você virar essa expectativa em motivação? Em algo que te faça brilhar? Rafael parecia mais relaxado agora. O olhar de Dona Lúcia o encorajava a continuar. Eu me sinto tão perdido, Dona Lúcia. Toda vez que danço, sinto que estou decepcionando, como se eu devesse abraçar o que ele foi e me perder no processo. Ao escutar isso, uma imagem da própria juventude de Dona Lúcia surgiu em sua mente, repleta de rituais da dança e risos. Ela havia vivido o peso das expectativas também, mas tinha escolhido seu caminho. A dança, meu querido, não é uma competição. Cada movimento que damos deve refletir quem somos. Deixe que sua expressão seja um ato de amor, não de pressão. Rafael a observou, os olhos começando a brilhar com uma nova esperança. Você realmente acha que eu posso me libertar disso? Da sombra dele? Sim, respondeu Dona Lúcia, seu tom firme, mas gentil. A próxima vez que dançar, pense em algo que te faz feliz. Sinta a liberdade em cada movimento. Dance não só para você, mas pela pessoa que você quer ser. O jovem respirou fundo,
como se estivesse absorvendo cada palavra. O ritmo da música parecia levá-lo para um lugar novo, e sua tensão começou a dissolver-se. Era disso que Dona Lúcia falava. Libertar-se da pressão era parte do caminho. Então, algo mudou no ar. As luzes da festa começaram a bruxulear como se respondendo ao novo clima. A música elevou-se, rica e vibrante, inundando o espaço com energia. A mão de Dona Lúcia se moveu levemente, como se estivesse dançando no ritmo das palavras que trocavam. Ela se lembrava do que era sentir-se viva, de cada passo que levava momentos de alegria. Dona Lúcia, Rafael disse, sua voz agora mais forte, depois do que você disse, eu realmente quero tentar. Quero dançar como eu sou e não como ele espera que eu seja. Ela sorriu, seu coração transbordando de orgulho. E eu quero ver isso. Não tenha medo de derrubar as barreiras que te prendem. Dance como se estivesse voando. O olhar de Rafael se iluminou. Para ele, aquela dança poderia ser um novo começo. Mas ainda havia algo em seu olhar, uma hesitação quase palpável. Dona Lúcia percebeu que havia mais para ele revelar. E se eu dissesse que tem algo mais? Rafael continuou, a coragem tomando forma em seu tom. Dona Lúcia segurou o olhar dele, o coração batendo mais rápido. Diga. Estou aqui. Ele baixou a cabeça, tragando a coragem que ainda hesitava em brotar. É sobre minha mãe. Depois que meu pai se tornou famoso, ela deixou tudo, e eu nunca consegui entender. A dor dela me matou silenciosamente, e eu não sei como lidar com isso. As palavras de Rafael dançaram no ar, como se fossem a última nota de uma canção. Dona Lúcia sentiu a profundidade da confissão e sabia que as sombras não se dissipariam facilmente. Essa luta era outra camada de dor, outra história ainda não contada. Vamos enfrentar isso juntos, Rafael. Não há razão para carregar esse peso sozinho, ela disse, determinada. Ele levantou os olhos, agora inundados de muitas emoções. Afinal, talvez aquela noite pudesse ser o início de uma nova história, e o convite à dança estava longe de ter chegado ao fim. Mas o que mais iria se revelar das sombras da vida deles? Com o coração palpitante, Dona Lúcia estava pronta para ouvir e ajudar. Agora, mais do que nunca, a dança da vida estava prestes a mudar de ritmo. Que segredos mais o futuro reservava? Rafael respirou fundo, seu peito subindo e descendo como ondas em um mar revolto. O ar estava carregado de uma expectativa palpável. As luzes da festa piscavam, refletindo seu estado emocional, um misto de nervosismo e uma esperança que começava a germinar. Dona Lúcia observava com um olhar encorajador, pronta para guiá-lo em meio às tempestades de seus sentimentos. Eu não sei se estou pronto para falar sobre isso, ele confessou, a voz trêmula. Estou aqui. Quando estiver pronto, meu querido. O jeito tranquilo de Dona Lúcia fazia seu coração afrouxar um pouco. Rafael olhou para os rostos animados ao redor, sorrisos e risadas inundando a pista de dança. Aquela energia vibrante contrastava com a sua dor, mas, por algum motivo, ele queria ser parte dela. Queria liberdade. Minha mãe se sentiu abandonada, e eu não sabia como ajudá-la. As palavras saíram de sua boca como um suspiro pesado. Ela sempre acreditou que eu tinha que ser alguém. Alguém como meu pai. E eu, por outro lado, apenas queria a presença dela. Dona Lúcia ouvia atentamente. Cada frase tecia um novo fio em sua compreensão. Muitos pais têm essa expectativa, Rafael. Mas o amor deve ser incondicional. Quantas vezes você conseguiu dizer a ela o que você realmente precisa? Quase nunca, ele respondeu, um nó na garganta. Eu era muito jovem e tinha medo. Medo do que ela poderia pensar de mim, do que eu queria ser. Ela se moveu mais perto, tocando levemente seu braço. Sabe, guardando tudo isso, você também a priva do amor que poderia dar. Às vezes, precisamos quebrar nossas próprias barreiras para curar as de outros. Rafael hesitou, os olhos brilhando com um novo entendimento. Como posso fazer isso? Como posso chegar até ela e dizer o que realmente sinto? Comece com a dança, sugeriu Dona Lúcia, seu sorriso encorajador. Deixe que seus movimentos falem por você. A dança pode ser uma forma de comunicação profunda, onde as palavras falham. Mostre a ela quem você é. As ideias começaram a fluir. Com um pequeno gesto de sua mão, ele imaginou que poderia expressar toda sua dor e amor através da dança. Seria uma oferta transformadora, um convite a um novo começo. E se eu a convidar para dançar comigo? Sentir a música e deixar que as emoções fluam? Isso pode ser o primeiro passo. Mas lembre-se, Rafael,
A verdadeira dança acontece dentro de você. Vulnerabilidade é a essência, não a fraqueza. Dona Lúcia falou com um brilho nos olhos. Ele assentiu, uma onda de esperança inundando seu coração. Imaginou a mãe dele, com aquele olhar triste, sendo envolvida pelo ritmo e pela paixão que ele queria transmitir. O desejo de se reconectar começou a tomar forma. Preciso tentar. Preciso me abrir, não apenas com a dança, mas com minhas palavras também, disse Rafael, mais decidido. Assim como em qualquer dança, o importante é não ter medo dos passos em falso. Cada movimento conta uma história, e você é o autor dela. A sabedoria de Dona Lúcia ressoava como uma melodia familiar. Os batimentos do coração de Rafael aceleravam. A ideia agora se formava em sua mente como uma luz no fim do túnel. Ele estava prestes a dar um passo significativo, mas ainda havia um abismo emocional a atravessar. E enquanto a festa ao redor continuava, ele percebeu que ainda havia um aspecto dessa história que não estava pronto para enfrentar. E se ela não entender? E se a dança não for o suficiente? O silêncio se instalou por um momento, e Dona Lúcia franziu o senho, contemplando suas palavras. E se ela entender tudo, Rafael? E se a dança for exatamente o que vocês dois precisam para curar as feridas? O convite estava feito, e a resposta poderia ser a chave que ele buscava. Mas antes que pudesse responder, um toque leve no ombro os tirou daquele momento. Era uma condição inesperada. Uma amiga de Dona Lúcia, com uma expressão intrigante, se aproximou, e a energia ao redor rapidamente mudou. Rafael sentiu um frio na barriga. O que essa mulher teria a dizer que poderia alterar o rumo da conversa? A curadoria de segredos estava apenas começando. A mulher que se aproximou tinha um brilho nos olhos, uma energia que imediatamente era notada. As luzes da pista de dança pareciam se apagar ao redor dela, como se todo o ambiente se moldasse ao seu redor. Rafael sentiu seu coração acelerar, não por medo, mas pela curiosidade. O que essa figura de cabelos prateados e sorriso acolhedor tinha para compartilhar? Desculpe interromper, mas eu não podia deixar de ouvir a conversa, ela disse, sua voz suave como um sussurro que trazia consigo um peso de experiência. Meu nome é Mariana, e eu tenho uma história que pode ser útil para você, Rafael. Ele engoliu em seco. A ideia de estranhos compartilharem suas histórias era, ao mesmo tempo, intrigante e desconfortável. Estou ouvindo, respondeu, dando um passo para mais perto, curioso. Quando eu era jovem, também carregava o peso da expectativa, começou Mariana, com um olhar distante, como se estivesse voltando no tempo. Minha mãe sempre quis que eu fosse perfeita, e isso me deixou paralisada por anos. A dança à sua volta continuava, mas Rafael mal ouvia o ritmo. Ele estava preso nas palavras de Mariana, que pareciam lhe cortar como facas afiadas. Perfeita como? Ele perguntou, querendo se aprofundar mais. Como uma excelente estudante, uma esposa ideal, uma mãe exemplar. Eu sempre me sentia insuficiente, incapaz de corresponder. Durante anos, isto me afastou da minha própria mãe. Eu só conseguia perceber suas frustrações, explicou a mulher, gesticulando levemente, como se tentasse capturar seus sentimentos soltos no ar. Rafael sentiu uma agonia familiar em seu peito. E o que aconteceu? Questionou, sentindo uma necessidade urgente de entender o desfecho dessa história. Um dia, decidi dançar, ela respondeu, e havia uma luminosidade em seu olhar que fez o coração de Rafael acelerar. Dançar não era só sobre o movimento, mas sobre como eu me sentia. Era um grito de liberdade. Convidar a minha mãe para dançar comigo foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. No início, ela hesitava, mas quando começamos a dançar juntas, aquelas barreiras começaram a cair. Ele se lembrou da conversa com Dona Lúcia, percebendo como os dois caminhos se entrelaçavam. E ela entendeu que você não era perfeita, mas a sua verdadeira essência? Rafael perguntou, espremendo os olhos. Exatamente. Mariana sorriu, cheia de energia. A dança se tornou nossa ligação, um canal para dissipar mágoas que carregávamos. Ela finalmente viu quem eu era de verdade, e, mais importante, eu descobri quem eu gostaria de ser. As palavras dela ecoaram na mente de Rafael, abrindo uma nova perspectiva sobre sua própria relação com a mãe. E você ainda dança? Perguntou, quase sem perceber que as pessoas ao redor eram apenas um pano de fundo para aquele diálogo profundo. Todos os dias, respondeu Mariana, pois a dança me ensinou que, mesmo nas quedas, há beleza. Há crescimento. E a partir desse momento, eu soube que nunca mais iria deixar que o medo de magoar os outros me impedisse de ser verdadeira. O círculo de emoções estava fechado. Rafael se sentiu mais forte, como se uma nova força brotasse dele.
Vou convidá-la para dançar, declarou, quase em um sussurro, convencido do que precisava fazer. Dona Lúcia sorriu para ele, enquanto Mariana observava, quase com orgulho maternal. Mas antes que pudesse se perder novamente em seus pensamentos, a batida da música mudou e o sussurro da festa demais a envolvê-lo. Algo vibrou em seu peito, um novo desafio surgindo. E se ela se recusar? E se o convite for muito ousado? Ele se perguntou, uma sombra de dúvida pairando sobre sua determinação. E naquele instante, a dúvida o atingiu como um mar revoltoso. Com um novo desafio à frente e o peso da incerteza em seu coração, Rafael se deparou com a pergunta que poderia selar seu destino. Estaria ele preparado para enfrentar essa nova barreira, ou a dança em seu coração teria que esperar mais um pouco? Rafael sentiu o calor da festa ao seu redor, mas a música parecia distante. O que mais o inquietava não era apenas a dança que desejava propor a Dona Lúcia, mas as memórias doces e amargas que surgiram de repente. Ele se lembrou do momento em que sua mãe teve um ataque de raiva, quebrando a xícara favorita dele. Aquela cena ainda permanecia viva em sua memória, e cada vez que lembrava, era como se a ferida não tivesse curado completamente. Não posso deixar isso me dominar, pensou. O ar estava carregado, uma mistura de expectativas e medos. Ele olhou para Mariana e viu um brilho encorajador em seus olhos. O que eu tenho a perder? Questionou-se, enquanto a música aumentava e as luzes pulsavam ao seu redor. Quando eu dançava com minha mãe, cada passo era um passo em direção à cura, ela havia dito. Rafael desejava sentir isso por si mesmo. Mesmo com o coração disparado, ele se sentiu inspirado a tomar uma atitude. Algo dentro dele dizia que isso poderia ser um divisor de águas não só para ele, mas para Dona Lúcia também. Respirou fundo e se dirigiu à sua avó, que estava observando a pista de dança com um olhar nostálgico. O momento parecia certo. Ele se aproximou, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Vovó, começou, a voz tremendo um pouco, você quer dançar comigo? Dona Lúcia virou-se, surpresa, uma expressão meio indefinida no rosto. Dançar? Agora? Ela parecia relutante e hesitante, como se estivesse lutando com lembranças que preferiria esquecer. Sim, agora. Como Mariana disse, a dança pode ser a nossa chance de se conectar, ele insistiu, tentando acalmar a ansiedade que começava a criar raízes em seu estômago. Por um momento, tudo ficou em silêncio, e Rafael viu sua avó processar sua proposta. Depois de alguns segundos, um sorriso hesitante começou a aparecer em seus lábios. Eu não sei dançar, murmurou, mas a hesitação foi rapidamente substituída por uma curiosidade palpável. Antes que pudesse mudar de ideia, ele estendeu a mão. Vamos, por favor. Um passo de cada vez. Ela hesitou, mas gradualmente, tomou sua mão com um gesto suave. Rafael sentiu um frio na barriga ao puxá-la em direção ao centro da pista, onde os outros dançavam alegremente. As luzes giravam e a música tomava conta do espaço, como se estivesse convidando todos a serem livres. Assim que começaram a se mover, Dona Lúcia se surpreendeu ao perceber que seus pés seguiam a batida, descompassados, mas alegres. Rafael se sentiu como se estivesse em um sonho. A conexão entre eles, embora estranha a princípio, começou a fluir. O risinho dela ressoava dentro dele como um eco de dias lembrados. Enquanto giravam, ele notou um brilho em seus olhos, algo que ele não havia visto em muito tempo. No meio da dança, a vovó deslizou e soltou uma risada genuína. Esse riso, puro e livre, encheu o coração dele de uma felicidade que ele julgava impossível. Mas então, a música mudou novamente, mais intensa. E nesse momento, a expressão de Dona Lúcia tornou-se pensativa, como se algo a estivesse retendo. Rafael ficou em silêncio, observando-a, sentindo que talvez estivesse prestes a descobrir algo profundo e valioso. Rafael, existe algo que preciso te contar. Dona Lúcia começou, com um olhar sério que cortou a leveza do momento. Com o coração pulsando forte contra o peito, Rafael se preparou para ouvir algo que poderia mudar tudo. O que ela tinha a revelar poderia ser o verdadeiro passo que faltava na dança de suas vidas. A dúvida deu espaço a um novo impulso, enquanto ele se perguntava, o que poderia ser tão importante que sua avó guardou por tanto tempo? Dona Lúcia respirou fundo, observando a conexão que havia surgido entre ela e Rafael durante aquela dança simples, porém significativa. Os sons da festa ao redor pareciam se desfocar, deixando apenas a presença um do outro e a urgência que pulsava em seus corações. Com um olhar sereno, mas intenso, ela decidiu compartilhar aquilo que guardava há tanto tempo. Rafael, na verdade, há algo que eu nunca te contei sobre sua mãe, começou Dona Lúcia, suas palavras lentamente se formando com cuidado. O silêncio em torno deles parecia carregar um peso especial,
como se todos os presentes aguardassem ansiosos pela revelação. Os olhos de Rafael se arregalaram, e seu corpo ficou rígido. Ele sentia que aquele era um momento crucial, algo que poderia mudar tudo. Ele sempre havia sentido que havia mais entre sua mãe e sua avó do que o que era visível. O que é, vovó? Pode me contar? Dona Lúcia olhou para o chão, lembrando-se de dias longínquos. Sua mãe e eu estivemos distantes por muitos anos. Ela sempre foi uma jovem sonhadora, cheia de vida. Mas quando seu pai se tornou um sucesso, começou a mudar. As expectativas sobre ela cresceram como um peso insuportável. Ela fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Eu queria que ela fosse sempre livre, que dançasse como eu dançava, mas a pressão a fez se trancar em sua dor. Aquela separação entre nós, a competição silenciosa entre o que eu esperava dela e o que ela tinha que ser afastou de mim. Rafael a escutava com atenção. O coração doía pela mãe que ele conhecia apenas em fragmentos. Então, o que aconteceu? Por que vocês não conversaram? Por medo, respondeu Dona Lúcia, suas palavras carregadas de nostalgia. Eu tinha medo de que ela se sentisse sufocada, e ela tinha medo de me decepcionar. Isso fez com que a dor se tornasse uma barreira entre nós. O olhar dela encontrava o do neto, a conexão se intensificava. Mas eu sempre a amei, mesmo quando não consegui expressar. A música ao fundo mudou novamente, agora suave e envolvente. Dona Lúcia decidiu mais uma vez não hesitar. Mas então, quando você chegou, com sua energia, sua coragem, eu percebi que era hora de quebrar essa barreira. E resolvi que precisava fazer algo. Fazer como? Rafael perguntou, os olhos fixos nela, ansioso por um desfecho mais otimista. Convidá-la a dançar, disse Dona Lúcia com um sorriso tímido, recordando que Mariana havia compartilhado. Eu gostaria de ter tentado isso na época. De mostrar a ela que não precisava ser perfeita, mas sim verdadeira. Rafael assentiu, percebendo que aquelas palavras ecoavam a verdade que Dona Lúcia sempre lhe transmitirá. Vovó, então vamos fazer isso. Eu quero dançar com ela. Quero que ela saiba que estou aqui, que ela não precisa se sentir assim. Dona Lúcia sorriu radiante e, por cima de tudo, ela notou uma mudança no semblante de Rafael. É isso mesmo, querido. A dança pode ser a nossa comunicação, ela disse, o olhar cheio de esperança. E se formos corajosos, quem sabe podemos curar as feridas que ainda estão abertas. O coração de Rafael inebriava-se. Ele viu ali a oportunidade de fazer as pazes com sua mãe, de buscar aquela conexão que sempre faltou. E naquele instante, a música o cercou de uma nova energia, pronta para levar os dois a um lugar de renovação e reconciliação. Vai ser o nosso momento, exclamou Rafael, segurando a mão da avó e puxando-a para o centro da pista. Os dois se uniram à dança novamente, mas agora com um propósito maior. Não era apenas a avó e o neto dançando, mas duas almas que se entendiam em um profundo desejo de cura. À medida que giravam e seguiam o ritmo, Dona Lúcia notou algo diferente no seu corpo, um gás novo, como se a energia que emanava dela dançasse junto. Os olhos de Rafael brilharam com a intensidade de suas emoções. Ele não tinha apenas encontrado coragem dentro de si, ele havia descoberto que realmente significava ser alguém e não uma simples sombra. Cada movimento e cada passo eram agora uma promessa. Sua dança não apenas buscaria a vitória no campeonato, mas a liberdade e a redescoberta familiar. O som de aplausos começou a ecoar novamente, mas Dona Lúcia e Rafael estavam em sintonia com uma nova mensagem. Eles dançaram juntos e sentiram algo transformador. Cada passo que davam era um presente, uma afirmação de que a dor poderia se transformar. Eles não eram apenas avó e neto, eram guerreiros da própria história. E assim, à medida que a música chegava ao clímax, uma nova conexão florescia. Naquele calor emocional, cada um sabia que o verdadeiro desafio não era vencer a competição, mas sim resgatar o amor que os unia. Dona Lúcia sorriu para Rafael, e, em resposta, ele respondeu com um olhar decidido. Ali estavam eles, prontos para enfrentar tudo que o futuro reservava. A vida seguia com um novo ritmo, pulsante, vibrante. Eles dançariam, não só na competição, mas em cada passo da nova história. Agora, venha você também ser parte dessa incrível história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos muito saber. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer isso. Não podemos deixar a história acabar aqui. Este é o momento de mostrar seu apoio.